Pois é. A família de Bolsonaro diz que está preocupada com ele na prisão. Parece que ele caiu, bateu a cabeça e o CFM, o Conselho Federal de Medicina, queria até investigar os atendimentos médicos a ele. A entidade de classe, que nunca foi assim tão zelosa quando os médicos receitavam cloroquina e ivermectina para a Covid e que não recomendou que a vacina fosse obrigatória, agora quer até julgar o trabalho da justiça na prisão. Nunca se soube que o CFM tenha se empenhado para pressionar o Estado a tratar com dignidade as pessoas doentes dentro dos presídios, ou conscientizar a sociedade sobre os riscos que aquela população sofre com doenças infecciosas num ambiente insalubre e desumano das prisões. Para o CFM, se os brasileiros morriam em uma pandemia porque Bolsonaro dizia que tínhamos que parar de mimimi, que todo mundo tinha que ir trabalhar sem vacina e sem máscara, tudo bem. Se Bolsonaro fazia publicidade de remédio ineficaz, oferecendo ele para uma ema, correndo de pavor, como se fosse, sabe, num filme B de terror, tudo bem também. Se Bolsonaro não entregou oxigênio para pessoas com falta de ar no Amazonas, paciência, para o CFM isso não parecia um problema de saúde nem mesmo de ética do Estado. O CFM foi indiferente às mortes de idosos que serviram de cobaia dentro de hospitais, através do convênio da Prevent Senior durante a pandemia de Covid. Então, veja que alimentação precária, desnutrição e falta de higiene nas prisões não são nada demais para um CFM que concordou com um médico receitando azitromicina como se fosse bala, que não ficou horrorizado quando soube que Bolsonaro deu de ombros para a proposta da Pfizer de fazer o Brasil uma vitrine de vacinação contra a Covid. O CFM nunca publicou nenhuma frase sequer contra a desumanidade de crianças recém-nascidas serem separadas de suas mães na prisão. Nunca propôs uma lei que garantisse prisão domiciliar nesses casos, que fosse para privilegiar o princípio constitucional da pessoalidade da pena, que diz que a punição não pode ultrapassar os efeitos sobre a pessoa que foi condenada e atingir inocentes. O Brasil ainda precisa passar a limpo o papel que o CFM exerceu na história recente do Brasil, tanto pelas notas que publicou, quanto principalmente pelo silêncio nos momentos em que sua manifestação era indispensável. Há um longo caminho a ser percorrido antes que se leve a sério sua postura mais recente, seletiva e elitista ao se mobilizar para atuar como tutora dos direitos de um criminoso idoso e amplamente assistido na sede da Polícia Federal em Brasília. Um criminoso que, pela própria trajetória, não mereceria privilégios, mas que recebe dentro da prisão um nível de atendimento médico que nenhum trabalhador brasileiro jamais teve, mesmo pagando impostos a vida inteira, sem jamais ter causado mal a ninguém, muito menos ser responsável pela morte de 700 mil pessoas por negligência. Causa estranheza que o CFM ainda não demonstre qualquer constrangimento pelo papel que desempenhou durante o governo Bolsonaro. O CFM ainda precisa explicar suas decisões e reconhecer publicamente os erros que cometeu, se quiser algum dia tentar recuperar a credibilidade diante da parcela consciente da população brasileira, aquela que não ignora e nem relativiza tudo o que aconteceu no passado recente.